Mesmo antes de Israel existir, um homem estava no centro de seus campos de batalha. Yitzhak Rabin entrou para uma milícia clandestina aos 14 anos, lutando lado a lado com os soldados mais icônicos de Israel no campo de batalha. O garoto tímido tornou-se um lendário lutador e liderou as forças de defesa de Israel em sua vitória mais marcante. Ele era duro com seus inimigos e silencioso entre os amigos, preferindo estratégia à conversa fiada e franqueza à diplomacia. Mas o soldado de toda a vida ainda tinha mais uma luta dentro de si. Desta vez, ele lutou pela paz. Chega de sangue e lágrimas, chega. Mesmo com ônibus explodindo em Tel Aviv, cidadãos protestando e exigindo sua renúncia, e seu suposto parceiro de paz incentivando a jihad em segredo. Rabin passou 73 anos lutando contra os inimigos do povo judeu e a derrota nunca foi uma opção. Mas a bala que tirou sua vida não veio de um inimigo externo, veio de um colega judeu israelense. O assassino realmente acreditava que estava salvando o país de um erro desastroso. Em vez disso, mergulhou os israelenses em choque e luto enquanto eles se despediam de uma lenda nacional. Então, como um soldado de toda a vida acabou se sacrificando na batalha pela paz. Yitzhak Rabin nasceu em uma família de lutadores. Quando era adolescente, sua mãe deixou sua família religiosa e rica para viver uma vida simples entre camponeses russos. Ao perceber que a Rússia só oferecia perigo, ela partiu para a Palestina, chegando a tempo do primeiro confronto entre árabes e judeus. Assim, ela conheceu seu marido, companheiro em um grupo de autodefesa judaico que virou o núcleo do exército israelense. O primeiro filho, Yitzhak, nasceu durante uma calmaria entre confrontos, mas aos 14 anos esse período terminou. Era 1936 e uma rebelião se formava. Os árabes da Palestina estavam exaustos com a chegada constante de judeus à região que consideravam sua. Eles estavam irritados com o governo britânico por apoiar a criação de uma pátria judaica em território que consideravam árabe. O que começou como protesto popular logo ficou horrível com o aumento das vítimas. Yitzhak, de 14 anos, aprendeu o básico de autodefesa. Foi uma educação difícil, mas Rabin era um aluno talentoso de várias formas. Suas notas impressionantes lhe garantiram uma bolsa para estudar engenharia hídrica nos Estados Unidos após o ensino médio. Porém, ele preferiu ingressar em uma milícia clandestina que ainda não era um exército, mas já tinha uma elite treinada em sabotagem. Os judeus da Palestina lutavam há décadas por um Estado, mas a Segunda Guerra Mundial adiou esses planos. Como outros combatentes judeus na Palestina, Rabin queria defender sua terra natal dos nazistas que ameaçavam o Oriente Médio. Sua primeira experiência de combate não foi glamurosa, ela escalava postes para cortar fios. Essa primeira missão não foi prestigiosa, mas nos anos seguintes Rabin se destacou por seu talento para estratégia e pensamento não convencional. Sua personalidade era incomum, frequentemente rude e distante, evitando contato visual e conversas longas. Mas isso não importava para seus soldados ou comandantes. Aos 25 anos, o jovem sério já tinha fama de brilhante militar e os judeus da Palestina precisavam de soldados assim. Todos sabiam que o confronto era iminente. Tudo começou em 30 de novembro de 1947. Após a votação da ONU para dividir a Palestina, os judeus da região acordaram em meio a uma guerra civil. Por 6 meses, judeus e árabes lutaram enquanto os britânicos se apressavam para sair e deixar a confusão. Quando partiram, Israel declarou independência. Na manhã seguinte, 5 exércitos árabes chegaram. A luta durou 1 ano com Rabin no centro, porém havia mais de um exército no novo estado. Lembre-se, os judeus da Palestina já lutavam há anos, e nesse período diferenças ideológicas levaram a uma divisão entre diferentes grupos paramilitares, a Haganah, o Irgun e o Lehi. Se quisessem vencer essa batalha existencial, teriam que trabalhar juntos, o que fizeram apesar dos obstáculos. Bonsta voltaria depois para assombrar Rabin. No verão de 1948, o jovem comandante teve seu primeiro contato com controvérsias. Uma facção judaica coordenou o envio de armas da França para o navio Altarina, planejando usá-las na luta por Jerusalém. O novo primeiro-ministro israelense proibiu facções dissidentes, temendo que a desunião ameaçasse o recém-nascido Estado. Ele exigiu que a facção entregasse as armas às forças de defesa de Israel. Ao se recusarem, ordenou que seus homens, inclusive Rabin, atirassem no navio se preciso. No fim, as forças de defesa de Israel explodiram o navio. Não seria a última vez que Rabin
contrariado, agiria contra outros judeus. Anos depois, a direita israelense voltou a citar o caso Altalena como prova de que Rabin valorizava mais a ideologia do que os próprios cidadãos. Isso não era exatamente verdade. Rabin teve apenas um papel secundário em toda essa confusão. Mas a relação entre a política e a verdade muitas vezes pode ser tênue. O caso Altalena simbolizou uma divisão fundamental na política israelense que persiste até hoje. A luta pela independência terminou em vitória. Israel sobreviveu, mas isso teve um preço. Anos depois, Rabin lembrou que essa foi uma das ações mais difíceis que tomou, talvez como forma de lidar com as implicações éticas da decisão. Os próximos anos trariam decisões difíceis. A estrela de Rabin subia. Com menos de 30 anos já era um dos oficiais mais notáveis das FDI. Mas as FDI estavam cheias de grandes personalidades e Rabin não tinha vergonha de expressar sua opinião. Ele desenvolveu uma forte e mútua antipatia pelo lendário militar caolho Moshe Dayan, que um dia seria o ministro da Defesa e chefe de Rabin. Esse dia chegou em junho de 1967. Rabin era chefe do Estado-Maior das FDI havia 3 anos relativamente tranquilos, mas isso estava prestes a mudar. Os israelenses estavam se preparando para um confronto massivo com o Egito, a Jordânia e a Síria, e o clima no país era sombrio. Israelenses doavam sangue, cavavam valas comuns e pensavam em mandar os filhos ao exterior por segurança. As pessoas veem poeira. Eu vejo impérios. Esta é a própria terra resgatada do Monte do Templo, pisada por babilônios e romanos, resgatada, peneirada e oficialmente certificada. 3.000 anos de legado agora são seus. Não apenas estude a história, vista, clique no link para garantir sua parte de Jerusalém. Incapaz de comer, dormir ou fazer qualquer coisa além de fumar sem parar, Rabin desabou. A versão oficial era intoxicação por nicotina, mas quem sabia da verdade conhecia os fatos. O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel ficou apavorado, mas Rabin logo voltou à fativa. Se o Egito fosse esmagar o Estado judeu, como a rádio do Cairo continuava prometendo, as forças de defesa de Israel iriam cair junto. Lutando com todas as forças, percebeu que o medo de morrer é um ótimo motivador. Sob Rabin, as forças de defesa de Israel obtiveram uma vitória milagrosa. Em 6 dias, Israel quadruplicou seu território. A vitória foi ainda mais notável pelos frequentes confrontos entre Rabin e Dayan. Mas, incluído nesse triunfo, havia um dilema moral, legal e militar que assombra Israel até hoje. 1 milhão de palestinos viviam em Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Agora eles estavam sob controle israelense. A administração israelense acreditava que Egito, Síria e Jordânia aceitariam negociar. Presumiram que devolveriam grande parte do território quando os vizinhos reconhecessem o direito de Israel existir em paz, mas isso não ocorreu. O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, de meia idade, não sabia que um dia seria primeiro-ministro. Um dia, ele sacrificaria sua vida para encontrar uma solução para o problema de ocupar outro povo. Enquanto isso, porém, Rabin assumiu o cargo de embaixador de Israel em Washington. Foram 5 anos de intenso aprendizado em diplomacia e Rabin aproveitou. Pouco após voltar a Israel, foi inesperadamente eleito o 5º primeiro-ministro do país. Ele achava que entraria para o Knesset após as eleições, não que iria liderá-lo. Não foi fácil. A política israelense é notoriamente conflituosa e instável. Para governar, o primeiro-ministro deve formar uma coalizão com o máximo de partidos possível. Rabin não conseguiria formar uma coalizão sem incluir seu antigo rival, Shimon Peres, e Peres queriam um cargo de poder, então ele se tornou o ministro da Defesa de Rabin, mesmo que os dois fossem conhecidos por se detestarem. Em seus diários, Rabin se refere a Peres como um conspirador incansável, enquanto Peres, sempre político, fazia críticas sutis ao seu chefe. O biógrafo de Rabin comparou-os a gêmeos siameses políticos, unidos pelo quadril e forçados a colaborar, mas a maior colaboração só viria anos depois. Enquanto isso, eles discordavam sobre quase tudo, até sobre o que fazer com o movimento dos colonos. A vitória na Guerra dos 6 Dias gerou fervor messiânico entre sionistas religiosos em Israel que viram o resultado como sinal divino para a recolonização. A terra bíblica de Judá e Samaria, ou Cisjordânia. Rabin, porém, era secular e se importava mais com o presente do que com a história bíblica.
Para ele, os assentamentos eram uma dor de cabeça política e militar com potencial para causar guerra civil, caso não fossem contidos. Muitos no governo, incluindo Pérez, apoiavam os colonos, o que tirou o poder de Rabin para impedir novos assentamentos. O movimento dos assentamentos nunca esqueceu isso. Em 1977, ajudaram a eleger o primeiro governo de direita de Israel, liderado por Menachem Begin. 30 anos antes, Rabin e Begin se enfrentaram na costa de Tel Aviv enquanto um navio carregado de armas afundava atrás deles. O caso Altalena expôs o abismo entre a esquerda israelense e a direita israelense, desde 1948, quando a esquerda detinha o poder. A eleição de 1977 mudou tudo isso. Mesmo assim, Rabin permaneceu no governo, primeiro como membro da oposição e depois como ministro da Defesa, servindo por 2 anos sob o comando de seu antigo inimigo, o primeiro-ministro Shimon Peres. O governo de Peres era frágil e só funcionaria com alternância de poder. Ele seria primeiro-ministro por 2 anos, depois alguém do partido rival assumiria. Esse alguém era um ex-agente do Mossad rígido, linha dura, com quase nenhum interesse em negociar com os palestinos. Como outros primeiros ministros, ele via a Organização para a Libertação da Palestina como terrorista, responsável por eventos traumáticos na história de Israel, como sequestros de aviões, raptos e massacres intencionais de civis israelenses em Israel e no exterior. Quando a primeira revolta palestina começou em 1987, Yitzhak Shamir não era simpático, principalmente quando a desobediência civil evoluiu para táticas perigosas como arremesso de pedras, espancamentos, esfaqueamentos e tiroteios. Como ministro da Defesa, Rabin tinha o mandato de esmagar a rebelião. Quando ele tentou, surgiu um mito popular. Hoje, muitos lembram de Rabin dizendo que soldados das FDI deveriam quebrar ossos de palestinos, mas isso não foi o que ele disse. Ao visitar seus soldados no campo, ele percebeu mulheres e crianças na linha de frente, jogando pedras e coquetéis Molotov com os homens. Rabin disse aos seus soldados, abre aspas, onde a violência irrompe, eu sou a favor do uso da força, mas isso não deve degenerar em sadismo e vandalismo. Mas a declaração ganhou vida própria. A ordem para usar a força foi interpretada por todos, desde os soldados até os militares, e também pelos opositores de Rabin no governo, como uma diretriz para quebrar ossos. E Rabin foi duramente criticado por sua suposta insensibilidade. Nessa época, Rabin, já com cerca de 60 anos e veterano militar e estadista, teve uma epifania ao ver o número de vítimas crescer. As soluções militares só haviam piorado o conflito, e o uso da força sozinho não levaria a nada, além de desperdiçar vidas preciosas. Tinha que haver outro caminho. 4 anos depois, Rabin voltou a disputar o cargo de primeiro-ministro buscando uma nova abordagem com os palestinos. Mas o restante de Israel estava cansado. Cansados de enviar seus filhos e filhas para serem espancados e apedrejados na Cisjordânia ou em Gaza, cansados de lutar, cansados de viver sem paz. Muitos estavam prontos para um governo mais pacifista, mas ninguém previu o que esse governo pacifista estava prestes a fazer. A OLP já teve apoio popular do mundo árabe, especialmente dos ricos estados do Golfo, que investiram milhões em seu projeto. Em 1990, o presidente da OLP, Yasser Arafat, cometeu um grave erro político ao ser um dos poucos líderes árabes a apoiar a invasão do Kuwait por Saddam Hussein. O restante do mundo árabe não gostou e virou as costas para Arafat. De repente, a OLP se viu sem amigos ou recursos. Se quisessem sobreviver, teriam que fazer as pazes com Israel. As circunstâncias eram perfeitas. A OLP precisava estar desesperada o suficiente para querer renunciar à sua antiga política de terror. Os israelenses precisavam estar exaustos o suficiente para estarem dispostos a tentar algo novo. Então, quando Rabin concorreu ao cargo de primeiro-ministro em 1992, ele estava determinado a mudar as coisas. Com seu antigo rival e amigo Shimon Peres, o primeiro-ministro aprovou negociações secretas com a OLP. Ele duvidava que funcionasse e não confiava nos palestinos, por isso exigiu o segredo de todos. Até mesmo o aparato de inteligência israelense foi mantido no escuro, até que grampearam os escritórios da OLP e descobriram o que o próprio governo estava fazendo. Você não pode inventar esse tipo de coisa. Em 1993, todo o país sabia que algo estava acontecendo. Pela primeira vez, líderes israelenses e palestinos realmente se reconheceram. Arafat, presidente da OLP, reconheceu o direito de Israel existir em paz e prometeu renunciar ao terrorismo. Em troca, Rabin reconheceu oficialmente a OLP como representante do povo palestino e concordou com negociações diretas. O acordo que eles fizeram era surpreendentemente entediante. Não era um plano para Estado palestino nem acordo sobre fronteiras.
Em vez disso, o chamado Acordo de Oslo dividiu a Cisjordânia em 3 áreas e estabeleceu a existência de uma autoridade palestina interina autogovernada, eleita democraticamente para governar partes dela. Se tudo desse certo, em 5 anos teriam um governo mais permanente. Enquanto isso, as Forças de Defesa de Israel, FDI, deixariam Gaza, boa parte da Cisjordânia, e libertariam prisioneiros palestinos. Muitos israelenses eram profundamente céticos quanto a esses acordos. A OLP havia prometido renunciar ao terrorismo, mas ônibus ainda explodiam regularmente, cortesia do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina. Céticos diziam que Yasser Arafat e o Hamas eram iguais. Otimistas afirmavam que Arafat só não tinha controle. De qualquer forma, não era uma situação boa e então os céticos foram comprovados certos. Em 1994, Yasser Arafat foi gravado incentivando seus seguidores a fazer jihad e libertar Jerusalém, dizendo: "Vamos assinar este tratado, depois, quando chegar a hora certa, vamos atacar." Mas as engrenagens giravam e o impulso aumentava. E Rabin, apesar de saber que Yasser Arafat dizia algo diferente para cada lado, ainda acreditava que os acordos trariam aparência de paz. Ele não recuava, mesmo com o aumento dos protestos e as pessoas cuspindo em seu nome. Era como uma maldição. A sociedade israelense seguia profundamente dividida. O cisma geralmente seguia linhas religiosas. A Cisjordânia sempre foi o coração judaico, com cidades sagradas e locais bíblicos, incluindo sepulturas dos patriarcas e matriarcas, especialmente para o campo religioso. A vitória milagrosa de 1967 sinalizou uma espécie de mensagem divina de que os judeus deveriam voltar a habitar o berço de sua antiga civilização. Alguns rabinos eram pragmáticos e achavam que ceder terras salvaria vidas, mas era evidente que isso não acontecia. Elas estavam sendo tiradas por esfaqueamentos, por tiroteios, por atropelamentos com carros, por explosões em locais públicos. Assim, alguns radicais passaram a crer que ceder qualquer parte da terra sagrada era um pecado que resultaria no assassinato de judeus. Essa era a crença que motivava o jovem estudante de direito que aguardou Rabin após um comício pela paz em novembro de 1995. Ele não se via como um extremista, ele se via como um protetor do povo judeu, religiosamente incumbido de impedir que o mal acontecesse. Rabin sabia que uma certa porcentagem da população o detestava. Shalom, Shaver. Adeus, amigo. Shalom, Shaver. Adeus, amigo. Palavras carinhosas de um líder para outro, esse adeus se tornou um mantra, aparecendo em adesivos de para-choque por todo o país. Alguns acrescentaram algumas palavras próprias. Kaver, Takassir, amigo, você faz falta. Décadas depois, essas palavras ainda são verdadeiras. Rabin passou toda a sua vida servindo ao seu país. Ele deveria ter falecido pacificamente em seu sono, ou então de forma heróica em um campo de batalha. Em vez disso, ele foi baleado por um companheiro judeu. Se sua vida foi uma inspiração, sua morte é um alerta, infelizmente mais relevante do que nunca. Os judeus sempre debateram e divergiram, às vezes de modo amargo. A geração fundadora de Israel não foi exceção, mas o país sobreviveu porque essa geração encontrou unidade quando era necessário. Vamos seguir o exemplo deles ou vamos deixar que as divisões nos destruam?